Outra questão muito importante é a diferença entre testagem psicológica e avaliação psicológica. Antigamente, nos concursos públicos, lá atrás, quando eu participava, há um tempinho atrás, as pessoas faziam uma avaliação psicológica, tá? Que é o conjunto de testes e técnicas psicológicas para entender como aquela característica funciona para aquela pessoa a qual está sendo submetida à avaliação psicológica. Hoje em dia, o que eu vejo acontecer? Testagem psicológica. A mera aplicação de testes não caracteriza a avaliação psicológica, são elementos diferentes. A literatura da parte da psicometria, ela explica que testagem ela é parte do processo da avaliação psicológica, mas ela não é o todo. Então, é muito importante que o psicólogo da banca avaliadora, ele entenda essa diferença, tá? Porque senão vai estar fazendo uma avaliação completamente imprecisa dos dados daquele candidato. Não vai estar tentando compreender como aquela característica funciona para aquele candidato. Por exemplo, trazer um exemplo que aconteceu de verdade, né, no local onde eu trabalhei. Eu trabalhei num hospital, fazia avaliação de todo mundo que trabalhava dentro daquele hospital. Então, todo mundo que entrava passava por mim. Quando eu pegava médico cirurgião, o nível de agressividade era lá nas alturas. E aí, se eu não soubesse fazer uma avaliação psicológica, se eu não entendesse um pouco sobre o perfil do cargo, eu estaria fazendo uma análise imprecisa e estaria dizendo assim, nossa, esse cirurgião tem uma agressividade muito elevada, ele não está apto para o cargo. E eu estaria cometendo um grande erro. Por quê? Se ele demonstrou essa agressividade e características de controle, por isso a importância da integração dos dados, ele pode ser um excelente cirurgião. Até porque, para pegar um bisturi e abrir uma pessoa, tem que ter um nível de agressividade muito maior do que a população comum. Mas também tem que ter aspectos de controle. E isso é a integração dinâmica. Entender para ele, para aquele candidato, como funciona aquilo naquele momento de vida. Certo? Então, é muito diferente a testagem da avaliação psicológica. Pegar o resultado isolado do teste sem integrar como funciona para o candidato é um mundo, gente, é um mundo. E a mesma característica que se aplica para mim, que vai aparecer no meu resultado, pode aparecer para o candidato ali que eu estou avaliando. Para mim, vai funcionar de uma forma diferente do que funciona para o candidato. E é isso que a gente tem que ter consciência como psicólogo. São mundos diferentes, são experiências diferentes, são formas de utilizar aquelas características diferentes. Então, o que é a melhor forma de fazer a avaliação psicológica? Primeiro aplica os testes, corrige os testes e depois faz a entrevista. E na entrevista investiga como aquelas características que apareceram lá no resultado daquele candidato se aplicam a ele. Entendeu por que ele deu aquelas respostas naquele momento. Tem candidatos que vão em luto fazer a avaliação psicológica. Eu peguei o caso de um recurso de uma guerreira, assim, de uma candidata que ela tinha perdido o pai uma semana antes e depois ela foi submetida a uma avaliação psicológica, que na verdade foi uma testagem, né? Não fizeram entrevista com ela e apareceram características de tristeza no material dela e ela foi considerada inapta. E se o psicólogo tivesse feito uma entrevista, ele conseguiria entender que ela perdeu um familiar, ela perdeu o pai dela 2 semanas antes, ou 1 semana antes, eu sei que foi num período muito curto, e que para aquele contexto era normal e ter características de tristeza, e que tinham outras características ali naquele teste que mostram assim, que a pessoa não tem uma patologia, ela não tem uma depressão que a impossibilite para o cargo. Ela estava vivendo um luto, que é um processo normal, que não a impediria de lidar com aquele cargo, até porque não envolveria arma. Então, é por isso que é muito importante ter essa responsabilidade quando a gente fala de avaliação psicológica para concursos públicos.